Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é o jeito PIB-BH de lidar com pessoas difíceis. Nós vamos aprender hoje como lidar com pessoas desafiadoras a partir da palavra de Deus. Todos nós estamos cercados de pessoas difíceis, seja no nosso ambiente de trabalho, seja dentro de casa, pessoas que carregam o nosso sobrenome, seja no ambiente acadêmico. Todos nós estamos cercados de pessoas difíceis e o cristão, ele precisa ter maestria em como lidar com as pessoas. Nós temos como exemplo e referencial Jesus Cristo, o maior líder que já existiu, e ele foi perfeito na maneira como ele lidou com pessoas desafiadoras, pessoas que negaram, pessoas que traíram ele, e nós queremos aprender com Jesus, porque no reino de Deus, pessoas difíceis não são um teste, são um campo aonde Deus mede o seu coração. No reino de Deus, pessoas difíceis é um campo aonde Deus avalia a pureza, a saúde e a maturidade do seu coração. E para isso, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 6, verso 33. Você que está participando de casa, seja muito bem-vindo, que Deus fale muito ao seu coração. Você que está no YouTube, na TV Rede Minas, que Deus possa falar ao seu coração. Mateus 6, verso 33, o texto ele diz assim: E se fizerem bem aqueles que lhe fazem bem, que recompensa vocês receberão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestarem àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Até os pecadores emprestam aos pecadores, esperando receber de volta a mesma quantia. Amem, porém, os seus inimigos, faça o bem, empreste a eles, sem esperar receber nada em troca. Então a recompensa que vocês terão será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Feche os seus olhos mais uma vez e peça ao Espírito Santo de Deus que ministre ao seu coração. Peça a Deus que fale com você, peça a Ele que ministre uma palavra que vai modelar a sua mente, o seu comportamento, vai te capacitar no dia a dia. Pai, nós estamos aqui como família, como igreja, como corpo de Cristo, e nós queremos aprender, Deus, a amar as pessoas como o Senhor ama. Nós queremos, Deus, aprender a nos relacionarmos com as pessoas como o Senhor se relaciona conosco. Nós queremos aprender, Deus, a ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, a falar como o Senhor fala, a interpretar como o Senhor interpreta. Deus, nos ajuda, nos capacita para que sejamos especialistas em pessoas, para que sejamos bons em lidar com pessoas, principalmente aquelas que são desafiadoras, ó Pai. Que ao nos relacionarmos com essas pessoas, elas vejam Cristo em nós, elas sintam-se amadas, ó Pai, e que através dessa relação, que o Teu Espírito Santo venha transformá-las. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo que eu oro, e toda a igreja diz: como lidar com pessoas difíceis? A primeira coisa que você precisa saber, é que pessoas difíceis não são um problema. Pessoas difíceis são uma oportunidade para uma grande recompensa, é isso que o texto diz. Então muda o seu olhar, a partir de hoje você não vai ver ninguém difícil mais como um problema na sua vida, mas como uma oportunidade de receber de Deus uma grande recompensa. A única forma que tem de você agir errado em relação à recompensa que Deus promete, é quando Ele não promete. É quando Ele diz que você tem que fazer algo, não promete uma recompensa e você faz só pensando no que Ele pode fazer. Agora, quando a Bíblia promete, quando a Bíblia fala da recompensa, não tem problema você querer a recompensa. Afinal de contas, quem é que não gosta de ser recompensado? Quem é que não gosta de receber um prêmio? Quem é que não gosta de ser abençoado?
E aqui há uma grande recompensa sendo prometida. É o próprio Jesus Cristo falando. Então, grava isso no seu coração. Pessoas difíceis não são um problema, pessoas difíceis são uma oportunidade para você ser recompensado. Como lidar com pessoas difíceis? Eu vou apresentar para vocês o jeito bíblico, mas também o jeito que a gente tem tentado praticar aqui na PIBBH, para você sair daqui hoje e já exercer isso dentro da sua casa, na sua família, com seus vizinhos, no ambiente onde você trabalha. E a primeira coisa que você precisa fazer é amar de forma bíblica. Pastor, por que amar de forma bíblica? Por que você acrescentou aí de forma bíblica? Porque muito do amor que a gente pratica não é bíblico, não é cristão. Até mesmo o amor entre os cônjuges, às vezes não é um amor bíblico, não é um amor cristão. Por quê? Porque é um amor de contrapartida. Eu faço se você fizer. Ah, mas se você me tratar mal, então também te trato mal. Às vezes nós praticamos esse amor que não é bíblico, um amor comercial, diabólico, até com os nossos filhos. Olha, eu vou te dar isso se você seguir esse caminho, mas se você quiser seguir outro caminho, então eu vou te abandonar, não vou te dar mais nada. Mas o amor bíblico é um amor divino, unilateral, amor que dá sem esperar receber. Um amor que não se preocupa com o que vai ser retribuído, ele só se preocupa em manifestar. E é isso que Jesus está dizendo: amem, porém, os seus inimigos. Agora, o que tem que ficar claro é que amar é diferente de gostar. Por isso a Bíblia não disse goste do seu próximo. A Bíblia não disse goste do seu inimigo, ela disse ame. Porque amar tem a ver com afinidade, gostar tem a ver com afinidade. Gostar tem a ver com preferências, gostar tem a ver com sentimento, gostar tem a ver com emoção. Eu gosto de quem tem as mesmas afinidades que eu. Eu gosto de quem toma café, por exemplo, sem açúcar. Quem é do time do sem açúcar aqui? Não, né? Eu gosto de quem coloca ketchup na pizza. E foi muito bom voltar para Minas Gerais, porque no tempo que eu estava em São Paulo, aquilo era uma ofensa. Eu gosto de quem molha o pão no café com leite. Quem gosta de molhar o pão com café com leite? Olha, muita gente gosta. Eu gosto de vocês, gente. Eu gosto de quem é cruzeirense. Quem é cruzeirense aí? Quem é atleticano? Americano. Os outros times não importam. Agora, isso é gostar, gente. Agora, amar não tem nada a ver com isso. É por isso que a Bíblia diz: ame o teu inimigo. Ame o teu próximo, porque amar é uma decisão de se entregar, é um sacrifício. Enquanto gostar é emocional, é sentimental, o amar é completamente racional. E para você conseguir amar uma pessoa, então a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar essa pessoa. Mas não no sentido de ser conivente com o erro dela, não no sentido de potencializar o pecado dela, aceitar no sentido de não gerar expectativas sobre ela. Porque tem gente que diz assim: não, fulano é mau, mas ele não vai ser mau comigo, porque eu sou diferente das outras pessoas. Fulano bate boca com todo mundo, mas comigo ele não vai bater boca, eu sou diferente. A gente não pensa assim? Porque a gente gera expectativas. Então, aceite as pessoas no sentido de não gerar expectativa. Tem gente que é boa? É. Tem gente que é ruim? É, e ponto. Tem gente ruim no mundo. Tem gente maldoso no mundo e eu preciso aceitar. Então eu vou amar independente de quem o outro é. Eu vou ajudar, eu vou de alguma forma cuidar independente de quem ele é ou do que ele faça. Tem gente que fala assim: olha, fulano, lá no fundo do fundo, fulano é bom. Mas gente, não existe isso. Que a Bíblia fala o seguinte, que a boca fala o que está cheio o coração. Então, se lá no fundo fulano é bom, ele também deveria ser bom no raso, ele também deveria ser bom na superfície, porque a Bíblia fala que a boca transmite o que está cheio o coração dela. Então, se o coração dela é bom, a boca também tinha que ser, as palavras também tinham que ser. Não existe alguém meio bom, não, ou a pessoa é boa ou não é.
E ponto. Tem gente que é ruim, tem gente que tem maldade no coração, tem gente que quer o mal dos outros, sim. E aqui Jesus compara essa pessoa ruim como um inimigo. E o inimigo é alguém que não gosta de você. O inimigo é alguém que não quer te amar. O inimigo é alguém que toda oportunidade que tem, ele subtrai o seu valor, subtrai a sua identidade. O inimigo é alguém que às vezes vai até agir para puxar o seu tapete, para, sei lá, pegar o seu emprego. Lucas descreve aqui, a partir da fala de Jesus, essa pessoa ruim como uma inimiga. E, ou seja, enquanto uma pessoa boa é aquela que mesmo não gostando ela ama, que mesmo não gostando ela cuida, que mesmo não gostando ela protege, uma pessoa ruim, um inimigo, é alguém que não gosta e também não quer amar. E porque não gosta e não quer amar, vai falar mal, vai apunhalar, vai puxar o tapete, vai programar o mal contra aquela pessoa. E diante disso eu devo refletir, porque se eu sou uma pessoa que gosta de alguns, mas não quer amar todos, pode ser que eu seja essa pessoa ruim que o texto está falando. Preste atenção. Se você é alguém que gosta de alguns em detrimento do outro, até aí não tem problema. Mas se você não quer amar o teu próximo, não quer amar os teus inimigos, como consequência natural, você vai ser alguém que vai falar mal. Você vai ser alguém que às vezes vai agir subtraindo a identidade, o valor dele. Pode ser que a pessoa difícil, então, não seja aquele que trabalha com você, mas você que trabalha com ele. Pode ser que a pessoa difícil dentro de casa não seja o outro, mas você. Por quê? Porque o teu coração está fechado para o Evangelho. Agora, não precisa entrar em desespero, porque Deus nos deu um jeito de lidar com pessoas difíceis. Deus nos deu uma forma que é bíblica de lidar com pessoas difíceis, e nós estamos aqui, vocês para me acolherem, eu para acolher vocês, e juntos para a gente se afiar e nos tornarmos filhos maduros. Perceba a progressão de Jesus. Ele não está falando de um amor romântico, ele não está falando de um sentimento, de uma emoção, ele está falando de uma razão, de uma entrega, de uma postura. Amar é você ajudar o outro, independente de quem ele é. Se ele precisa de ajuda, eu estou aqui. Se ele precisa de alguém para potencializá-lo, eu estou aqui. Fazer o bem é transformar toda a teoria em prática, todo conceito em algo palpável. Fazer o bem ao inimigo é quebrar a cadeia da reação moral, porque o nosso mundo ele funciona a partir da reação e do reflexo. Bateu, levou. Feriu, vai ser ferido. O nosso mundo ele trabalha na perspectiva da reação, mas nós, filhos de Deus e cristãos, nós não podemos ser pessoas reativas. Nós temos que ser pessoas ativas. Você tem que se preparar para a traição, e não só se preparar, mas se preparar para a maneira como você vai lidar com ela. Você tem Jesus na ceia molhando o pão e apontando o traidor com um gesto de carinho, dizendo: eu me importo com você. Você tem que se preparar para lidar com aqueles que vão te perseguir. Porque se você não prepara, quando acontece você é reativo, mas quando você se prepara e acontece, você já sabe o que tem que fazer, o que tem que falar. Jesus está dizendo: o amor do reino não é resposta ao mérito de ninguém. O amor de Deus não é resposta ao merecimento de ninguém. O amor de Deus é reflexo do caráter dele. Por isso Jesus não está aqui dizendo: olha, sinta coisas bonitas em relação aos teus inimigos, diga palavras encantadoras. Não, ele está dizendo: ame o teu inimigo. Como? Faça o bem por ele. Agora a pergunta não é: será que ele merece o meu amor? A pergunta é: eu sou filho de quem? A pergunta não é: será que essa pessoa merece o bem que eu vou fazer? A pergunta certa é: eu sou filho de quem? Quem habita em mim? Qual é a normativa da minha vida? O que que eu aprendo com o reino dos céus? Se você observar Jesus aqui nesse ensino, ele liga esse amor prático, palpável aos inimigos, à nossa filiação.
Ele liga esse amor à nossa identidade, porque ele diz: se vocês fizerem isso, vocês serão filhos do Deus Altíssimo. Quem é filho do Pai, precisa parecer com o Pai. Quem é filho do Pai, precisa ter o DNA do Pai. E o Pai nos amou quando nós estávamos lá, no lamaçal do pecado. O Pai nos amou quando nós estávamos fabricando ídolos, e Ele programando o envio do Seu Filho. O Pai nos amou quando nós estávamos ali chicoteando o Seu Filho, cuspindo na sua face, e Ele dizendo: continua. Mesmo quando o Filho disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, o Pai disse: continua, meu filho. O amor de Deus não é fruto do nosso merecimento, é fruto do Seu caráter. Por isso, se você foi salvo por Jesus Cristo, se o Espírito Santo de Deus habita em você, se você é filho de Deus, você não pode mais escolher quem você vai amar e quem você não vai amar. Você precisa amar o teu próximo, e o teu próximo são todos que estão ao seu redor. Você precisa amar, principalmente de acordo com a Bíblia, os teus inimigos. Como? Não é falando palavras bonitas, é servindo, é sendo bondoso na vida dele. Qual o jeito PIBBH de lidar com pessoas difíceis? Amando e fazendo bem. Em segundo lugar, sejam misericordiosos. Assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Queridos, quem vive julgando os outros se prepara para viver debaixo de um peso. Quem vive julgando os outros está se preparando para viver debaixo de um peso. No versículo 35, Jesus nos mostra a prática desse amor. Seja bondoso, faça bondade, sirva, cuide, proteja, potencialize, reparta. Agora no verso 36, Jesus revela a fonte desse amor, e a fonte é a misericórdia do Pai. A palavra-chave dessa perícope é assim como, ou seja, o padrão deste amor, o padrão desta bondade, o padrão do meu perdão, o padrão da compaixão, não é a cultura vigente, não são os pensadores da internet, não é o meu trauma, a minha ferida, não é o meu temperamento, não é o padrão sociológico, antropológico, filosófico, não, o padrão é a misericórdia do Pai, é o padrão, é o amor do nosso Deus, o padrão é a cultura dos céus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Na mesma medida, na mesma proporção, na mesma intensidade, aqui é algo que nos choca, porque de acordo com esse texto, eu não meço a misericórdia do meu coração comparando ela com a misericórdia do coração do outro. Eu não meço a misericórdia do meu coração comparando ela com a misericórdia do mundo. Eu meço a minha misericórdia comparando com o caráter do meu Deus. Porque quando eu comparo a minha misericórdia com a cultura do mundo, opa, eu estou bem. Quando eu comparo a misericórdia do meu coração a quem está do meu lado, pode ser que eu esteja bem, mas quando eu paro para olhar a misericórdia do meu Deus, como eu preciso crescer, como eu preciso melhorar, como eu estou longe de me parecer com Ele. Por isso, queridos, preste atenção nisso, o chamado a amar o teu inimigo é um chamado à identidade, é um chamado à filiação, e o chamado à misericórdia é um chamado à semelhança divina. Quando Jesus diz, ame o teu inimigo e seja misericordioso, Ele está dizendo, haja como um filho de Deus, e se pareça com um filho de Deus. Quando somos misericordiosos, isso é consequência de uma identidade bem resolvida e de uma vida de santidade. Quando conseguimos exercer misericórdia, isso é consequência de alguém que sabe que é filho ou uma filha de Deus e alguém que se parece com Ele. Ou seja, essa misericórdia não é você ter dó, essa misericórdia não é você ter pena,
Essa misericórdia é você agir com compaixão diante da miséria do outro. Ele está ali te ofendendo, te ferindo, ele está na miséria, porque cada um só dá aquilo que tem. Amor ninguém improvisa, você só pode dar se primeiro recebeu. Então, se alguém está destilando veneno contra você, ele está dando o que está cheio o coração dele. Então, diante da miséria em que ele vive, eu vou agir para socorrê-lo. Como é que eu posso te erguer, meu irmão? Como é que eu posso te erguer, minha irmã? O que você precisa? Você precisa de tratamento psicológico? Você precisa de acompanhamento pastoral? Você precisa de discipulado? O que você precisa de cura em relação ao seu passado? Me diz, eu estou aqui para te ajudar. A compaixão não é pena, a compaixão não é dó, é você se mover em direção à miséria do outro. Pense, por exemplo, num prontuário médico. O médico maduro, o médico experiente, ele olha para a doença, mas ele trata a pessoa. Ele olha para a doença, mas ele sabe que por trás daquela doença tem uma pessoa, tem uma história, tem um nome, tem cônjuge, tem filhos, tem gente que depende dela, tem gente chorando por ela. Então, quando ele vai tratar a doença, ele leva em consideração tudo isso. Deixa eu ser mais cuidadoso, deixa eu ser mais cauteloso, deixa eu ser mais preciso, porque qualquer problema aqui pode castrar uma família. Mas o médico imaturo, inexperiente, ele olha para a doença e ele se esquece que tem uma pessoa. Ele quer tratar a doença sem levar em consideração quem é aquela pessoa. E às vezes, agindo assim, ele vai cometer algum tipo de erro, que vai castrar uma família inteira, porque ele não levou em consideração, que por trás daquela doença tinha um nome, por trás daquele nome tinha uma história, por trás daquela história tinha um significado, tinha gente que era dependente dele. Deus, na sua maturidade, Ele olha o meu e o seu pecado, mas Ele não fica aí. Ele olha o meu e o seu pecado e Ele vê você. Ele olha o meu e o seu pecado, Ele vê o seu coração. Ele olha o meu e o seu pecado e Ele vê a nossa história. Ele olha o meu e o seu pecado e Ele nos vê na nossa fragilidade humana. Ele vê pessoas, Ele vê filhos e filhas. Por isso Ele está nos chamando a agir assim para com os outros, porque é assim que Ele age com a gente. É assim que Ele age comigo e com você, é assim que Ele exerce a sua misericórdia. Jesus vai nos mostrar aqui de 3 formas práticas como a igreja deve ser misericordiosa. Em primeiro lugar, Ele diz: não julguem. Mas você precisa entender o que significa esse não julgar. Porque a Bíblia não está dizendo que você não deve não discernir. A Bíblia não está dizendo que você não deve verificar. A Bíblia está dizendo que você deve julgar, mas conforme a justiça. Que você deve julgar, mas conforme a palavra. Porque hoje, nos nossos dias, há muita justiça própria. Por causa do orgulho, por causa do individualismo, do nosso egoísmo, do pecado que habita no nosso coração, há muita justiça própria. Mas a Bíblia está dizendo não julgar, é sobre isso, não exerça justiça própria. Não condene a partir dos seus olhos, você não consegue ver para além do hoje, você não consegue olhar o passado, você não consegue olhar o coração. Jesus aqui não está proibindo uma avaliação, um discernimento, um cuidado, Ele está proibindo uma condenação arrogante. Julgar é você pegar o erro de uma pessoa e tornar esse erro na identidade dela. É isso que Jesus está dizendo para não fazer. Não torne o erro de ninguém na identidade dele. Davi, por exemplo, os inimigos de Davi diziam adúltero, assassino. Os amigos de Davi diziam um grande rei, um grande líder. Mas lá em Atos, Deus descrevendo Davi falou um homem segundo o meu coração. Porque Deus não vê o que o homem vê, Deus olha o coração. Não julgar aqui traz a ideia de você não atribuir na identidade do outro o erro dele.
Depois ele diz: não condenem. E condenar é ir além dessa avaliação precoce. Condenar é você ir além desta avaliação errônea. É você aprisionar aquela pessoa numa sentença eterna. Se ela mentiu, é mentirosa. Se ela traiu, é traidora. Não aprisione ninguém ao erro dele. Não julguem, e agora ele diz: não condenem. Tem gente dizendo: já era, não tem mais jeito, não há mais o que fazer, ele errou e ele vai ser esse erro para sempre. Mas olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 1: agora, porém, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se o nosso Deus não está levando em consideração, como que eu e você seremos precipitados em julgar e aprisionar, condenando a pessoa ao erro que ela cometeu? E ele continua dizendo: então perdoem. Se não é para condenar, se não é para você julgar, é para fazer o quê? É para você perdoar. E perdoar não é negar o que aconteceu, não é fingir que não aconteceu nada, não é ignorar a dor. Perdoar, primeiro que você precisa entender que perdão é divino, é espiritual e sobrenatural, não é humano e nem carnal. Perdão é um presente que Deus criou, inventou e nos deu para pagar dívidas que são impagáveis. Se você bater no meu carro, quebrar o meu retrovisor, a gente entra na internet, encomenda outro, em 3, 4 dias está aqui, a gente troca, é uma dívida pagável. Se você for na minha casa e quebrar um copo, é uma dívida pagável. Mas quando você fala mal do teu irmão, quando você trai a confiança de alguém, essa é uma dívida impagável. E foi para dívidas assim que Deus inventou o perdão. Para dívidas que não têm preço, para dívidas que não têm substituição, porque quando você faz o coração de alguém sangrar, não tem dinheiro no mundo que vai fazer esse coração cicatrizar. E aí Deus inventa o perdão. O perdão é para pagar dívidas que são impagáveis. E a maior dívida impagável era a dívida que nós tínhamos para com Deus. E Ele nos perdoou. Ele diz: assim como eu vos perdoei, perdoem vocês também. O padrão é assim como. Não é o que os filósofos dizem, não é o que os pensadores de rede social dizem, é o padrão da Bíblia, é o padrão bíblico. Agora, a Bíblia não está dizendo para você não ser sábio. Ela está dizendo: sim, perdoe, mas você não precisa dar mais a senha do seu banco. Sim, perdoe, mas você também não precisa levar para a sua intimidade. Sim, perdoe, mas você pode ser sábio. O que você não pode é deixar de perdoar. Misericórdia não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão. A decisão de ser filho de Deus, a decisão de se parecer com Ele, a decisão de cumprir a vontade dEle. Qual o jeito PIBBH de lidar com pessoas difíceis? Em primeiro lugar, amando. Como? Fazendo bem. Em segundo lugar, sendo misericordioso. Como? Não julgando, não condenando, mas perdoando. Como lidar com pessoas difíceis? Em terceiro lugar, sendo generoso na proporção daquilo que você deseja receber. Deem, e lhe será dado. Em boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dado a vocês. Generosidade não é sobre o quanto você deseja dar, é sobre como você deseja viver. Generosidade não é sobre o que está nas suas mãos, é sobre o que você vai desfrutar no seu futuro. A generosidade ativa o fluxo, a generosidade gera ambientes. Esse versículo parece solto, né? A gente está falando aqui de inimigo, de amar, está falando aqui de perdoar, de não condenar, de não julgar. Ele parece meio solto, mas você precisa entender o bloco, você precisa entender o contexto. Ele não está solto porque neste texto Jesus está falando sobre amar os inimigos, sobre ser misericordioso com quem não merece, sobre não julgar as pessoas, sobre não condenar, sobre perdoar. Aí entra o bloco da generosidade.
Porque a generosidade aqui nesse texto, de acordo com Jesus, não é só dinheiro, não é só bens materiais. A generosidade aqui nesse texto tem a ver com a cultura dos céus, tem a ver com o estilo de vida, um padrão que nós devemos imitar. O deem aqui nesse texto tem a ver com generosidade espiritual. Eu perdoo você. Isso não é generosidade? Eu vou te dar o que você não merece. Isso não é generosidade? Eu vou te dar além do que você merece. Generosidade espiritual. Generosidade relacional. Eu vou ajudar você. Eu vou colocar você do meu lado, eu vou te dar a mão e eu vou te ajudar a chegar nesse lugar. Generosidade emocional e generosidade material. Não é só sobre dinheiro. O cristão deve ser generoso em todas as esferas da sua vida, partindo da vida espiritual, ministrando sobre os outros o quê? Amor sacrificial e perdão. Amém, igreja? No grego, deem é um imperativo. Sabe o que isso significa? Que é uma ordem. Não é uma sugestão. Olha, gente, deixa eu dar uma sugestão para vocês. Quando encontrar alguém difícil, não é uma sugestão. Não é opcional. O que Jesus está dizendo é, você não tem que dizer, hoje eu estou afim, ou hoje eu estou com vontade. Deem é uma ordem. É para dar quando? Agora. Em que momento? Agora. É quando eu estiver bem? Não, é agora. No reino, generosidade é uma expressão da natureza divina em nós. No reino, generosidade expressa quem nós somos, quem habita em nós, de onde nós viemos e para onde nós vamos. A generosidade não pode nem deve ser fruto da emoção. Não pode nem deve ser fruto do sentimento. A generosidade é fruto da razão. Eu sou filho de Deus, que detém todo o poder, que tem toda a abundância, e Ele me fez para ser canal. Quanto mais eu perdoo, mais perdoado eu sou. Quanto mais alívio eu dou, mais alívio eu recebo. Quanto mais eu abençoo, mais abençoado me torno. Deus nos fez para ser canal. Por isso ele usa aqui a figura de um mercado, porque quando você ia no mercado comprar cereal, comprar grãos ou farinha, o vendedor ele podia medir o produto num cadê a Cíntia? Depois você tem que me ajudar, viu, Cíntia? Brincadeira, melhor fono que tem aqui em Belo Horizonte. Se não fosse ela, eu perdi a voz toda semana, agora não perco mais a voz. Obrigado, viu, Cíntia? Que Deus continue te abençoando. O vendedor aqui, ele podia agir de duas formas. Ele podia, em primeiro lugar, ser mesquinho ou ele podia ser generoso. O mesquinho, você comprava lá 500 gramas, ele colocava 485. Ele colocava quase aquilo que você comprou. Ele deixava espaços vazios, media com má vontade, entregava às vezes, se você reclamasse, no limite exato. Você quer 500 gramas? Então nós vamos medir isso aqui, nós vamos pesar 500 gramas aqui. E o vendedor generoso, ele colocava em boa medida, apertava, acho que cabe mais. Ele sacudia o pacote para preencher os espaços vazios, e ele completava até quase transbordar. Eu não sei se você já teve a experiência ou não de vir aqui no centro da cidade comprar uma vitamina. Alguém já tomou vitamina aqui numa lanchonete? E aí você tem dois tipos de experiência. Você tem aquela experiência que você compra a vitamina lá, um copo de 500 ml, e o cara faz isso, ele coloca 485 ml. E o engraçado é que ele bateu lá e sobrou, e você ficou de olho no que sobrou. Você não levantou a mão, mas você está rindo, porque você já viveu isso. Mas você tem um outro vendedor que é o seguinte, você compra lá o copo de 500 ml, aí você comprou uma vitamina de frutas, ele pôs fruta, pôs leite ninho, você está vendo aquilo tudo ali, está dando até água na boca, ele bate, depois ele põe no copo, enche o copo até praticamente transbordar, você pega rapidinho, já leva na boca, porque senão derrama, e ainda ele fala assim, toma porque tem Meu Deus, isso é um momento bom da vida, não é? Quando ele fala assim, pode tomar que eu vou colocar aqui o restinho para você. Jesus está dizendo, assim é o nosso Deus.
Jesus está dizendo, assim é o nosso Deus, Ele não faz nada de qualquer maneira, Ele não entrega nada no limite, Ele sempre faz mais. Boa medida aqui no texto significa justiça. Se você fez isso, você vai receber isso, não vai receber menos do que isso. Significa que Deus vai ser justo com cada um que semeou ao longo da sua vida. Calcada aqui no texto significa que ele vai partir do pressuposto da justiça, mas ele não vai se limitar àquilo que você semeou, ele vai apertar lá o grão, ele vai apertar ali o cereal para caber mais. Significa que Deus faz tudo com intencionalidade, e aquilo que Ele quer te dar, Ele quer te dar com densidade, Ele quer te dar com peso. Sacudida aqui, é depois de apertar, Ele sacode o pacote para quê? Porque tinha muito espaço vazio, então Ele sacode o pacote para que todos os espaços vazios sejam preenchidos. O objetivo de Jesus é eliminar os vãos, os vazios, para acomodar mais. Deus sabe preencher até os espaços vazios em você que você não percebe. Deus sabe preencher as lacunas da sua vida que você não percebe. Deus está sacudindo você, porque Ele não quer te dar no limite, Ele quer fazer mais, Ele quer te abençoar mais, porque isso tem a ver com o caráter dEle. O transbordante aqui significa que Deus vai partir do pressuposto da justiça, Ele vai apertar para caber mais, Ele vai sacudir para preencher os espaços vazios, e Ele está dizendo, eu vou dar até transbordar. É o que o texto de Provérbios capítulo 3 diz, aquele que honra o Senhor com os teus bens, terão os seus celeiros cheios, e os teus barris transbordando. Esse é o nosso Deus que falou para a viúva, sabe o seguinte, encha a sua casa de vasilhas, porque vai transbordar azeite. Esse é o nosso Deus que depois de alimentar uma multidão inteira com os pães, ainda sobraram 12 cestos cheios. Esse é o nosso Deus que quando foi nos salvar, nos deu o seu único filho. Ele sempre nos deu o melhor, Ele sempre fez mais do que pedimos, sonhamos, imaginamos. Este é o nosso Deus. No reino, Deus não opera pela lógica da escassez. Nós que operamos na lógica da escassez, a gente pensa assim, eu tenho 2 pães, se eu te der um, eu fico com 1. Nós que pensamos assim, se eu te der um pouco de água, eu vou ter menos água. Nós que pensamos assim, eu não vou te perdoar não, porque se eu te perdoar, vai acabar a minha misericórdia, e depois para quem eu quero perdoar, eu não vou conseguir. Não vou amar todo mundo não, porque depois como é que eu vou amar quem eu quero amar? Nós que partimos do pressuposto, nós que agimos na mentalidade da escassez, e nós fazemos isso em tudo nas nossas vidas. Você vai comprar um almoço para alguém na rua, você quer achar o mais barato. Você quer dar um presente para alguém, você quer dar algo que tenha, e a gente aprendeu a falar custo-benefício. Qual que é o melhor presente de maneira mais barata que eu posso dar? Você vai dar um presente para alguém, você quer um negócio que ela vai gostar, mas que seja o mais barato que tem. Nós que agimos na mentalidade da escassez, mas Deus não. Deus é um Deus generoso, é um Deus de abundância. Deixa eu te dizer uma verdade, Deus não quer só te manter vivo, Ele quer fazer de você um canal de bênçãos, Ele quer fazer de você um abençoador, Ele quer fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dEle, aonde você está. Então grava isso no seu coração, generosidade não é apenas o que você entrega, é um ambiente que você está gerando para viver. E eu quero te perguntar, de acordo com a tua generosidade, que ambiente você está gerando para você? De acordo com a sua generosidade no presente, como será a sua vida no futuro? Porque generosidade não é perda, é multiplicação, é ativação de futuro. A Bíblia diz, quem é generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Tem gente dizendo, pastor, não tem 1 minuto de alívio, consequência do seu passado. Nunca deu alívio para ninguém, porque o apóstolo Paulo diz, de Deus não se zomba, tudo aquilo que você semear, você colherá.
Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem dá perdão aos outros, quando errar, ele vai receber perdão. Quem é misericordioso com os outros, no momento de luta, vai receber misericórdia. Agora, quem é muito duro, quem é muito julgador, quem é muito mesquinho, está gerando esse tipo de ambiente para ele mesmo viver. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. O que você está semeando? Que futuro que você está construindo? Qual é o ambiente que você vai viver? Quem vive generosamente cria pontes, se conecta com as pessoas, cria confiança, gera saúde relacional, cria fluxo. Se você não entendeu ainda, a generosidade muda completamente a sua experiência de vida. A generosidade muda completamente o seu futuro. Qual é o jeito da PIBBH de lidar com pessoas difíceis? Amando, fazendo bem, sendo misericordioso, não julgando, não condenando, perdoando as pessoas. Em terceiro lugar, sendo generoso. E agora, em quarto e último lugar, a medida que você usa define a vida que você vive. A medida que você usa define a vida que você vive. Pois a medida que usarem também será usada para medir quem? Quem você está medindo? Você. Que medida você está usando para as pessoas? Tem gente que diz assim: ele fez, ele tem que pagar. Ele escolheu, ele tem que sofrer. Você gostaria de ouvir isso diante de um erro seu? Você gostaria que as pessoas lidassem com você desta maneira? Que medida você tem usado para medir as pessoas? Você não está vivendo o que Deus pode fazer, você está vivendo no limite da medida que você escolheu usar. No grego, medir significa que você não vive apenas o que Deus quer fazer na sua vida, mas que você vive na medida que você estabeleceu para a sua própria vida. Quando você mediu os outros. Não é karma, gente. Não é energia espiritual. As coisas não estão dando certo, as coisas estão dando erradas. Não é a lei humana, é o governo moral de Deus. Você está aí dizendo: puxa vida, eu não tenho ninguém que age com piedade comigo. Eu não tenho ninguém que age com compaixão comigo. Eu não tenho ninguém que me abrace quando eu preciso. Eu não tenho ninguém abrindo portas para mim, me abençoando o tempo todo. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, você também colherá. Jesus ensina que a medida que você escolhe para tratar a vida dos outros é a medida como a sua própria vida vai ser tratada. Em outras palavras, o quanto de tempo você doa para ajudar alguém que não pode te retribuir, é o tempo que um dia você vai receber quando você precisar. Tem muito idoso que fala assim: pastor, meus filhos não têm tempo para mim, eles estão trabalhando muito. Engraçado, né? Quando eles eram pequenininhos, o que você falava para eles? Eu não tenho tempo para vocês, eu estou trabalhando muito. Aquilo que você semeia, um dia você colhe. A maneira como você trata os seus pais, se você honra os seus pais ou não, se você cuida dos seus pais ou não, sabe quem está vendo tudo isso? Seus filhos. Como é que você acha que eles vão tratar você? Como você hoje está tratando os seus pais. Se você é um filho atencioso, o pai, a mãe ligou, você deu atenção, precisou de ajuda, você foi lá e ajudou. Olha, quem está aprendendo isso são os seus filhos. Aquilo que você semear, você vai colher. Quem vive dando alívio para os outros, tomara que você não precise. E normalmente o generoso não precisa, mas se acontecer, você vai receber. É como se Deus dissesse assim para você nessa manhã: escolha um copo. Para que, Deus? Para dar água para o teu inimigo. Escolha um copo aí. Para dar água para o teu inimigo. Para o meu inimigo? Tem uma garrafa aí, 2 PET, 2 litros, né? Tem. Aí você pega a garrafa, abre a garrafa,
joga a garrafa de lado, fala assim: se é para o meu inimigo, eu vou escolher essa tampinha. Eu vou dar água para ele na tampinha, para ele ver o que é bom. Só que o que você não sabe é que aquele copo que você escolheu é o copo que você também vai se saciar. É o copo que você também vai beber. Deus nunca disse assim: olha gente, eu tenho problema com água, tem pouca água, então escolhe pouco porque não tem água. Ele nunca disse isso. Ele só falou para você: escolha o copo. Você não está vivendo hoje na medida que Deus quer, você está vivendo hoje na medida que você estabeleceu. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus quer fazer mais. Deus é um Deus amoroso, perfeito, gracioso, misericordioso, bondoso. Ele é o nosso Pai, Pai eterno, Pai perfeito, Deus de amor. Ele tem mais, mas você escolheu um copinho, porque era para o teu inimigo. A medida que você usa para medir os outros é a medida que você vai viver. Você não está limitado por Deus, você não está limitado pelo céu, você não está limitado pelo reino, você está limitado pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Então a pergunta não é o que Deus pode fazer nessa manhã, a pergunta não é se Deus pode me dar um emprego, a pergunta não é se Deus pode abrir portas, a pergunta não é se Deus pode me curar, a pergunta não é se Deus pode me abençoar financeiramente, a pergunta não é se Deus pode me abençoar com um relacionamento, a pergunta é: qual medida eu estou usando? Se você vive com mesquinhez, você vai colher dureza. Se você vive com dureza, você vai colher peso. Mas se você vive com misericórdia, você colhe misericórdia. Se você vive com generosidade, você colhe prosperidade. A semente que sai na sua mão revela o tamanho do mundo que você vai viver. Quantas sementes saem da sua mão revela o mundo que você está gerando, não só para você, mas para os teus filhos e os filhos das tuas filhas viverem. Tem gente aqui que é como Ló, está vivendo uma bênção por causa de Abraão, porque está do lado de alguém que é extremamente abençoado por Deus, mas se sair do lado de Abraão, vai deixar de viver. Agora você acha que Deus tem isso para você? Não. Ele também ama você, Ele também te escolheu como filho, Ele também te escolheu como filha, Ele também quer te abençoar. Então a pergunta não é se Deus pode ou não pode, a grande questão é: Deus, eu preciso mudar, eu preciso assumir a postura de filho, e eu preciso entender que o Senhor é o Pai, eu preciso entender que eu só vejo aquilo que as pessoas permitem que eu veja, mas o Senhor vê o coração. Eu só sei do hoje, do agora, o Senhor sabe do amanhã. Quem sou eu para não obedecer a tua palavra? Quem sou eu para me rebelar contra a tua palavra? Quem sou eu, meu Pai? Me perdoa, Senhor, porque o meu papel é amar, é fazer o bem, é não julgar, é não condenar, é perdoar, é ser generoso. Quer viver leve? Para de julgar, libere perdão sobre as pessoas. Quer viver provisão? Seja generoso. O jeito PIB-BH de lidar com pessoas difíceis não é evitar essas pessoas. Se elas te procurarem, você está aqui. Não é retribuir o mal com o mal. Você não fala comigo, eu não vou falar com você. Você me ofende, eu vou te ofender. Você fala mal de mim, eu vou falar mal de você. Não é ignorar. O jeito PIB-BH, o jeito bíblico de lidar com pessoas difíceis é amar de maneira sacrificial, é perdoar como o Pai nos perdoou, é servir e é transbordar. Mas pastor, eu vou parecer bobo. Mais vale um bobo no céu do que um esperto no inferno. Pastor, vão me chamar de bobo, eu prefiro ser um bobo abençoado do que um esperto que vive na escassez. Eu prefiro ser um bobo alegre, feliz, entusiasmado, celebrando a vida, vivendo o sobrenatural, do que ser um esperto triste, sozinho, vivendo uma vida de solidão.
O mundo pode até te chamar de bobo, mas você intencionalmente tem que escolher: eu prefiro ser um bobo feliz, um bobo cheio da presença de Deus, um bobo que quando as pessoas olham, elas dizem assim: eu vejo Jesus em você. Porque tem gente que vive de tal maneira que não parece com Jesus, parece mais com o inimigo, parece mais com o chifrudo. Tem gente que não parece que está vivendo no reino de Deus, porque ele pratica mais a cultura do reino das trevas, olho por olho, dente por dente, vingança, maldade. Isso não é valor do reino de Deus, gente. Quem é o teu mestre? Quem é o teu Senhor? Como ele viveu nessa terra? Ele apontou o traidor com um pedaço de pão molhado, dizendo: eu me importo com você, eu amo você. Ele poderia ter feito um raio cair do céu na cabeça de Judas antes que ele o traísse, mas ele não o fez. Ele disse: é isso que você quer fazer? Vai, faz depressa. Pedro quebrou toda a confiança de Jesus. Jesus poderia ter falado assim: deixa ele para lá, deixa ele lá pescando, passando a madrugada inteira sem pegar nada, deixa ele lá. Mas Jesus foi até ele, restaurou a relação, restaurou a confiança, restaurou o ministério, potencializou Pedro, e Atos diz que depois até a sombra de Pedro estava impactando a vida das pessoas. Talvez hoje Deus não queira falar sobre as pessoas difíceis que estão ao seu redor. Talvez hoje Deus queira falar com a pessoa difícil que você se tornou, porque você não quer amar, você fechou o coração, você não quer perdoar, está com o coração duro. Eu entendo, ninguém pode dar aos outros aquilo que não tem. E é por isso que nessa manhã, Deus não chamou aquela pessoa difícil para vir aqui. Ele me chamou, e Ele chamou você. Porque se hoje a gente entender essa mensagem, decidir praticar essa mensagem, vai haver restauração por todos os lugares que você passar. Vai haver cura, libertação. Você vai andar pelos lugares e as pessoas vão chamar você como chamavam Pedro. E vão pedir para você fazer as coisas que Pedro fazia. Há uma porção dobrada de tudo aquilo que você está vivendo, disponível para você viver. Mas hoje você tem que escolher abandonar a tampinha e escolher um balde. Para quem que é Deus? Para o teu inimigo. Qual é o maior balde que tem? Pode chamar um caminhão-pipa? Eu vou mudar a minha medida. Eu vou mudar a minha medida. Feche os teus olhos aí onde você está, porque essa obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Deus falou com você nessa manhã. O que é que você pode responder para Ele? Você que nessa manhã quer trocar a medida, quer jogar fora a tampinha e quer aumentar a medida de amor pelo teu próximo, fica de pé onde você está. Eu sou o primeiro a me colocar de pé. E eu quero que a gente ore uns pelos outros. Você vai fechar os teus olhos e você vai orar pela nossa igreja, para a gente aumentar a medida da igreja, para a gente ser uma igreja que ama ainda mais. Hoje eu fiquei tão feliz de ver o Connect Out lá fora, amando as pessoas lá fora, servindo as pessoas lá fora, repartindo lá fora. Eu fiquei tão feliz, mas a gente pode fazer mais. Sábado que vem, se eu não me engano, tem o nosso mercado solidário para famílias carentes. A gente pode fazer ainda mais.
tudo que a gente oferece como igreja, a gente pode fazer ainda mais. O que falta para a gente é aumentar a medida, porque a gente pensa assim, não, um morador de rua fez uma escolha ruim, ele que pague pelo que ele fez. Não, queridos, não, ele já está pagando muito caro. Dormia uma madrugada dessa, como fez frio na rua, está pagando caro. Passar dia e noite sozinho está pagando caro. A gente pode aliviar um pouco. Essa vai ser uma semana de muito frio. Você pode separar na sua casa uma coberta. Você pode aumentar um pouco a sua medida. Mercado solidário. Você não precisa pegar a marca mais barata. A gente pode comprar uma marca melhor. A gente pode aumentar a medida. Quantas vezes que é para perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. A gente pode aumentar a medida. Mas pastor, será que eu não vou parecer um bobo? Não tenha medo de ser um bobo aprovado por Deus. Não tenha medo de ser um bobo que Deus olha e fala, eu me alegro nele, eu tenho orgulho dele. Não tenha medo, porque a Bíblia diz, humilhai-vos e ele te exaltará. Deus não exalta quem foi humilhado, Deus exalta quem escolhe se humilhar. Então se humilhe. Ame mais um pouco, perdoe mais um pouco, sirva mais um pouco, cuide mais um pouco. Deus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela não volta vazia. Deus, eu quero ser o primeiro a jogar fora essa tampinha, Pai. Eu quero ser o primeiro a pedir ao Senhor um balde maior. Ó Deus, que o Senhor aumente, Deus, a medida dessa igreja para amar mais, servir mais. A partir de cada pessoa que está aqui de pé, Deus, a partir de cada pessoa que se levantou de um modo simbólico, dizendo, Deus, eu quero, Deus, ser mais usado, eu quero ser bênção, eu quero ser abençoador, eu quero ser canal, eu quero ser fonte, Pai, me usa, eu quero ser generoso de maneira espiritual. Então sustenta esse perdão que eu estou tomando a decisão nessa manhã, sustenta ele, Pai, em nome de Jesus. Pai, ajuda essa pessoa a amar mais, a servir mais, a cuidar mais, a proteger mais, sabendo que o Senhor honra aqueles que escolhem se humilhar, sabendo que esse texto diz que haverá uma grande recompensa, Pai. Quem vai nos recompensar não é a pessoa que nós estamos amando, não é a pessoa que nós estamos perdoando. Quem vai nos recompensar, quem vai nos retribuir, não é aquele que eu estou repartindo o pão, é o Senhor. E não há ninguém que faça mais, não há ninguém que faça melhor do que o nosso próprio Deus. O Senhor não fica em dívida com ninguém. Por isso, Pai, nós queremos te obedecer, e nos sustenta nessa decisão que nós tomamos agora, em nome de Jesus, amém.